Vamos abrir esse programa hoje falando do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que afeta 4% da população brasileira, ou seja, uma em cada 25 pessoas. Vamos conversar com a Ana Beatriz. Quando é que as pessoas se tornam prisioneiras, doentes, na verdade? Quando é que é só uma mania? Mania todo mundo tem, né? Mania não é um problema. A questão é quando isso começa a ficar uma coisa que traz impedimento no teu dia a dia. Seja na tua relação com as pessoas, seja no teu trabalho, seja no teu contexto social. Por exemplo, quando você começa a ter o toque mesmo, é quando isso traz algum impedimento. Então, por exemplo, você tem pensamentos, por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. O que são os pensamentos obsessivos? São pensamentos e ideias sempre de conteúdo ruim e de caráter intrusivo. Quer dizer, você não quer pensar naquilo, mas pensa. E sempre ruim. Eu sempre digo o seguinte, se alguém tiver uma ideia obsessiva com Brad Pitt, não é um pensamento obsessivo. Nunca vai ser. Vai ser um pensamento balsâmico, digamos assim, né? Então, é sempre uma coisa ruim, do tipo assim, se eu cumprimentar a mão de uma pessoa, eu vou ter uma contaminação por germes. A partir desse pensamento desagradável, a pessoa desenvolve uma mania, que seria um ritual, que é uma ação para tentar tirar o desconforto desse pensamento. Jack Nicholson naquele filme. Exatamente. Como é que chama o filme mesmo? É Melhor Impossível. Melhor Impossível. Então, quando as pessoas geralmente têm pensamentos de contaminação, de ser contaminado, né, de não dar a mão, de não tocar em maçaneta, tem pessoas que não tocam em maçaneta, tem pessoas que não vão a banheiros públicos ou não põem a mão em descargas, né? Qual vai ser a mania dessa pessoa? De limpeza. Então, são pessoas que carregam lencinhos, aqueles lencinhos adstringentes, lencinhos com germicidas. Hoje em dia tem um álcool gel. Tem aquele que seca, né? Tem um álcool secante, né? Não, porque isso para ele entrevistas que eu li sério. do Roberto Carlos, é claro que eu não perguntei a ele, então não tenho certeza absoluta, porque não falei com a pessoa, fico sempre meio assim, cautelosa. Claro, né? a gente só fala aquilo que foi declarado. Mas o que eu li é que ele ficou assustado quando descobriu que isso era uma doença. E admitiu que está se tratando e tal, por conta das manias, que é, com certeza, uma pessoa pública que cheio de manias. Isso né? é Pelo menos muito é o que interessante. dizem. Não, o que dizem não, o que ele diz. Né? Isso eu chequei bem isso na hora de escrever o livro, para não cometer nenhum ato de injustiça ou calúnia, esse tipo de coisa. No dia 20 de dezembro de 2002, aconteceu uma coisa histórica, né? Que foi a entrevista que o Roberto Carlos deu no Fantástico para a Glória Maria. Né? Ele fez um ato de utilidade pública. Porque a partir dali, as pessoas que apresentavam sintomas obsessivos, sintomas compulsivos, tiveram a liberdade, se sentiram aptos a procurar ajuda. Porque o que acontece com quem tem toque? As pessoas que têm toque, elas acham que só elas têm. Porque elas acham que só os pensamentos ruins que elas têm, só elas têm. Então, elas têm uma consciência tão grande que aquilo que elas têm é uma coisa absurda, né, que elas têm vergonha de falar. Então, existe muito mais gente com toque do que a gente imagina. Mas todas têm consciência ou algumas são compulsivas e não? A grande maioria tem consciência, meu. Tanto que chamar um portador de toque de louco é a maior barbaridade. A psicose, que seria a loucura mesmo, a pessoa tem uma ideia, assim, estão me perseguindo. Ela tem certeza daquilo, apesar de não ser verdade. No caso do toque, ele fala assim, bom, se eu não checar o bico de gás antes de dormir, né, vai acontecer uma tragédia com uma pessoa que eu amo. Né? Ele pensa assim. Então ele checa aquilo 8, 10 vezes, não consegue nem dormir direito. Ele sabe que aquilo é um absurdo. Ele tem certeza, por isso que ele se sente ridículo. Né? Mas ao mesmo tempo ele não consegue não fazer. A personalidade predisposta a desenvolver toque, ele tem uma característica perfeccionista. Ele tem uma característica controladora, não controladora no mau sentido, controladora assim, ele é aquela pessoa que ele quer ver assim, se está tudo bem com o filho, se está tudo bem com a mãe, se está tudo bem com todo mundo, e ele se sente absolutamente responsável por tudo. Eu tenho um paciente que ele tinha um ritual complicadíssimo, porque ele vinha dirigindo, a placa, ele via todas as placas que paravam na frente, tinha que somar e não podia dar número ímpar, porque senão acontecia uma tragédia. Então, toda vez que ele parava na frente e era um somatório ímpar, ele rapidamente, aquele carro tinha que sair da frente.
Agora, você imagina que isso foi chegando a um ponto que ele começou, tipo assim, ele passava dos lugares onde ele tinha que parar, porque ele tinha que parar atrás. Ele não podia, vamos supor, cheguei aqui, então eu tenho que parar aqui, mas tem um carro que é somatório da ímpar. Então não pode. Quer dizer, quando chega a um ponto desse, aí que eu tô falando, aí já é um sofrimento. Qual que é o tratamento, hein? Porque se a pessoa já sabe, já tem consciência de que aquilo é descabido, como fazer ela parar de repetir uma coisa dessa? Duas coisas que a gente tem que colocar aí. Hoje existe uma coisa que está, graças a Deus, tomando vulto em tudo dentro da medicina, mas principalmente dentro da alteração do comportamento, é a questão do espectro. O que é o espectro? É isso da gente ter uma noção que, como a gente tem essa coisa da luminosidade, as alterações também têm essa coisa da luminosidade. Quer dizer, você tem desde uma pequena alteração, desde uma maniazinha, digamos assim, a maniazona, digamos assim. Você tem esse amplo espectro. Então, quando você tem pequenas alterações, pequenos transtornos, você pode, por exemplo, tratar com a psicoterapia. Quando você chega a um ponto em que essas manias já tomaram a sua vida de tal maneira, como você falou, a coisa de coleção, né? Tem pacientes que chegam a um ponto de coleção, e tem um paciente que ele tem já 3 apartamentos fechados, que foi entulhando coisas e que ele tem que sair. E se mantém um apartamento fechado. Mas isso é verdade, Lê. Assim, jornais tem desde 1949. E vai trancando. A ponto de já estar agora alugando uma casa. Não, gente, vocês não sabem o que é o transtorno. E ninguém consegue convencer ela a doar essa coleção de jornais para uma biblioteca. Não. Não, né? Ele acha que tem que ser dele, né? Então tem uma coisa de posse. Tem uma coisa de controlar. De controle, uma coisa de não perder nenhuma informação daquela que ele acumulou, que foi importante, tudo sob o controle, mas não fica mais sob controle, porque é o caos. Por exemplo, eu tenho uma coleção de caixinha, adoro caixinha, mas acabou o espaço. Aí nunca mais comprei outra caixinha. Mas isso aí fica tudo bem? É uma coisa específica, é uma coisa coerente. Que corre paralela às tuas outras atividades. Não interfere na sua vida. Exatamente. Aquilo ali não é limitador. E a mania, por exemplo, que você vai comparando manias com superstições, né? Eu não passo debaixo da escada. Ponto. Não passo debaixo da escada. Agora, eu não entro onde a parede for, sei lá, verde. Aí já vira uma coisa impeditiva. Aí tem uma diferença. Já vira uma... A primeira debaixo da escada é uma superstição. A outra verde é uma mania. Por quê? Porque a superstição é uma mania, entre aspas, socialmente aceita e culturalmente aceita dentro de um grupo. Então, não é uma coisa patológica. Geralmente é herdada também. Não, porque faz parte da cultura do grupo que a gente vive. Então, aquilo não tem problema nenhum. Tem várias histórias assim, não dormir com a porta do armário aberta, levanta e fecha. Mas não levanta problema. toda hora para ver se fechou. Agora, se levantar toda hora para ver se fechou, já é mania. Exatamente. Se você perguntar, as pessoas predispostas a desenvolver toque também são pessoas predispostas a levar as superstições muito mais a sério? Sim. São. Sim. Tá? Então, digamos, se tem você uma relação. Você é um grupo de risco para o toque. Sim. Se você for um supersticioso muito convicto, ferrenho, é suspeito. É suspeito. Está na linha de tiro, né? E a questão do gosto pessoal, por exemplo, assim, uma pessoa que diz, eu não uso roupa azul. Eu não vou a qualquer lugar onde tenha uma outra pessoa vestida de azul. Né? Aí já entra esse aspecto controlador. Aí sim. Que não vou deixar ninguém que esteja ao meu lado porque não tem nada roupa culturalmente. Por exemplo, na questão da superstição cultural, existe uma cor que justifica isso, que é o roxo. Pela questão da paixão de Cristo.